Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do canal, do conteúdo da plataforma do canal do YouTube, tá? E vamos falar de materialismo histórico, tá? Confesso que é uma parte muito complicada de se explicar, né, o materialismo histórico. E aí vai aí um pouco das minhas referências, né? Por exemplo, o método em Marx do professor José Paulo Neto. Eu vou ver se eu deixo o link aqui, né? Duas horas e meia ele explicando sobre o método em Marx, né? E algumas frases, né? Alguns trechos de algumas obras de Marx e Engels, tá? Vou deixar os links embaixo, né, para que vocês pesquisem, e deixar também a carta de 1880 de Friedrich Engels, né, onde ele explica basicamente o materialismo histórico de Marx, né, que parte do princípio hegeliano. Hegeliano do quê? Né? Hegel ele usa o processo dialético, né, mas é um processo dialético abstrato, tá? Abstrato ou um método que não é vindo através da praxis, tá? Eu vou explicar depois também o que é praxis, que na verdade praxis, simplificando, é a prática em ação. Você fala e age o que você faz. O que você está falando, você está agindo, tá? Então isso seria a praxis, a prática em ação, né? Transformar a prática, né, o que você fala em ação, e não ficar só na fala, tá? Então Hegel, né, o processo dialógico dele é abstrato, tá? Ele não tem uma prática, ele não tem ação, tá? E o Marx vai transformar esse processo abstrato em materialismo histórico, tá? Que é um processo em ação. É isso que significa o materialismo histórico. E o que é o objeto de investigação de Marx? Marx vai investigar o processo de produção e distribuição de ganhos, né? Quem produz e como produz e distribui, tá? E aí que nós chegamos no método também investigativo, que vem da base do quê? A infraestrutura, que determina, e a superestrutura, que acata, tá? O poder e base. Quem é o poder? É o capital. E a base é o resto, tá? Inclusive instituições políticas, religiosas, sociais, tudo compõe a superestrutura, que é a base determinada pela ideologia da infraestrutura, que é o poder econômico, tá? Então é um processo para Marx, Engels, né? O materialismo histórico seria uma análise, né? A análise mais completa da sociedade. Ela parte do quê, né? Ela parte da produção e distribuição. Se poucos produzem, né, e distribuem, e a maioria, né, recebe ou é explorada, existe uma contradição. E a contradição, ela não se mantém, né? Ela não se mantém se não há a anuência do Estado e a própria alienação da classe trabalhadora imposta pela superestrutura, tá? Então, o materialismo histórico, ele vai analisar a sociedade a partir do foco econômico, tá? E aí, no Manifesto Comunista, vai ser dito lá no começo do manifesto, né? A história da sociedade, a história da luta de classes. Por quê? O fator determinante de luta é quem explora e quem é explorado. E a exploração e o explorado, né, se dá através do quê? Das relações econômicas e da imposição do poder, tá? A relação econômica determina a situação da condição humana, tá? Isso é o materialismo histórico, e para isso mudar não tem outra forma, segundo Karl Marx, né? E aí ele vai chegar na questão do Capital, né? No Manifesto Comunista, o Capital volume 1, né? O Manifesto Comunista. Ele vai falar isso na Miséria da Filosofia, ele vai começar a ensaiar isso. Ele vai falar isso na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, mas a obra principal é a ideologia alemã, tá? Na ideologia alemã, há o rompimento definitivo entre o método dialético de Hegel
com o método materialista de Karl Marx, materialista histórico, tá? Então ele vai analisar que, por exemplo, um conflito na Roma antiga entre patrícios e plebeus, ele sempre se deu pela questão da exploração do patrício em cima do plebeu, tá? A exploração o quê? Econômica, porque a existência do ser humano está na base econômica de sobrevivência, tá? Então essa é a principal análise de foco do materialismo histórico. E aí, por exemplo, o Capital Crítica da Economia Política é uma análise da vivência burguesa e seus meios de exploração e de como a burguesia explora a classe trabalhadora. Não é um método filosófico, então é uma análise econômica em relação à burguesia e como ela, né, explora a classe trabalhadora e de que forma ela vai explorar, tá? Marx vai dizer no 18 de Maio de Louis Bonaparte, né, na página 19, que ele diz assim: os homens fazem sua própria história, mas não fazem de acordo com a sua própria vontade, e sim com a vontade determinada, né, de alguém. E carrega também consigo, né, o peso do seu próprio passado. E quem determina essa vontade? Na ideologia alemã vai estar dito: a vontade é determinada por quem? Pela superestrutura. Tá? Então, por isso que você tem que analisar o processo, né, através do materialismo histórico prático, da praxis, prático, observar a sociedade, analisar, e você vai perceber, né, que ali os conflitos se dão, e todos os conflitos se deram através da questão econômica, tá? Porque a concepção econômica é a concepção de base da sobrevivência humana. Tá? Então, o conceito não está de exploração na cabeça do homem, nas ideias dos homens, não. Está na base, no acontecimento, e o acontecimento se dá na questão econômica. Tá? A questão econômica que determina quem é miserável, quem é rico, quem é bilionário, quem explora e quem é explorado. Tá? Então, o materialismo histórico vai analisar esse processo, ver dessa forma, desse foco, a visão da história, né? E classificar, por exemplo, se no Brasil houve, né, em um momento da história, um processo de escravidão institucionalizado, foi porque aqueles meios de produção utilizavam-se disso como forma de exploração para regimentar mais o quê? Capital, mais ganho, né, através da exploração de uma determinada classe, né, ou de um determinado segmento étnico humano. Usaram isso para poder enriquecer, né? Se hoje, por exemplo, o salário é pago de acordo com o que o homem precisa para sobreviver e determinar sua prole, é justamente por quê? Porque o homem precisa, né, sobreviver para manter sua prole, para que exista novos trabalhadores para arregimentar o quê? Sempre o capital para o poder burguês. E porque o homem não percebe isso, a superestrutura que está dando a alienação ao ser humano. É a superestrutura que detém os meios de comunicação, que diz que a reforma da Previdência é necessária, que diz que a reforma do trabalhista foi necessária, que geraria empregos. Foi a superestrutura, não é? Que é a superestrutura que criminaliza, que impõe, né, novas relações de sociedade, que impõe inclusive conflitos, né, para a sociedade. É a superestrutura que determina que não há uma luta de classes, como eu falei para vocês, e a luta de classes existe sim. De um lado, né, o capitalista quer mais dinheiro e do outro o trabalhador também quer. Então aí, né, há uma discrepância de visão, há uma distorção de visão. Um quer uma coisa melhor para sobreviver e o outro quer mais, tirando desse que quer alguma coisa, para poder viver melhor ou para acumular mais, né, no chamado egoísmo de ganho, tá? Então, materialismo histórico, né, é diferente do materialismo de Feuerbach, porque o materialismo de Feuerbach é abstrato, não é um materialismo de praxis, né? Por isso que Marx também vai romper nas teses a Feuerbach, né? Rompe com Hegel, porque é abstrato também, e parte para um materialismo histórico, né, através da dialética dele, que é hegeliana, para buscar o foco da questão, o quê? Vivenciando a condição da classe, né, do seu tempo. Tá? A gente tem que, então, pesquisar a classe trabalhadora, né, a sua forma de convivência com o produtor do capital, para a gente chegar a uma conclusão da onde está acontecendo a exploração que sempre há.
tá? Então é contraditório, por exemplo, você dizer, olha, a gente vive numa sociedade comunista e o Estado é capitalista. Não dá, não tem como. Porque o Estado vai reverter essa situação de convivência, né, para redeterminar a questão da exploração. Né? Nós não podemos falar que isso está nas ideias dos homens, porque isso acontece cotidianamente. Por isso é histórico, tá? Ele nunca se dissolveu. E só vai se dissolver, segundo Karl Marx, né, no Manifesto Comunista, através da luta de classe e com a hegemonia da vitória da burguesia, da classe trabalhadora, para quê? Para que ela tenha o poder que foi tirado dela, ou o poder que ela não conseguiu conquistar na Revolução Francesa, nas revoluções que houve no século XIX, porque foram revoluções burguesas e que não abriram uma parte para a convivência, né, da classe trabalhadora. Uma boa análise desse acontecimento é a Revolução de 1848, né? Que está ali, o Marx vai falar um pouco sobre isso, né? Ele vai, antes de explodir a Revolução, né, a Primavera de 1848, Marx está escrevendo o Manifesto Comunista, que sai na última semana do mês de fevereiro de 1848, mas depois ele escreve, né, o 18 Brumário de Louis Bonaparte, né, que sai em 1852, e aí também para a gente ler, né, que não é um livro, né, o 18 Brumário, é uma matéria jornalística. O 18 de Brumário, de Louis Bonaparte, é uma matéria jornalística, não é, que é pedida a Marx, né, em 1852, pelo The New York Times, para que Marx fizesse uma análise do que estava acontecendo em 1852 na França, depois da declaração do estado de sítio pelo governo de Luiz Bonaparte, né, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Então a gente precisa ter um pouco do conhecimento da Primavera dos Povos de 1848, o processo histórico que se deu ali, a criminalização da classe trabalhadora, assassinatos em massa, tá, perseguições, né, que começa a partir daí, né, a se mostrar a classe trabalhadora se apresentando como uma classe explorada, não é? E daí Marx vai continuar a seguir com seus escritos, vai se reformulando, vai ficando mais velho, mais maduro suas ideias, tá? Ao ponto de chegar ao nascimento da Primeira Internacional, né? De lutas sindicais, em que Marx vai estar controlando os preparativos dos trabalhos da Internacional, e é daí que começa também a surgir mais lutas e mais lutas para que a classe trabalhadora conquiste os seus direitos históricos e que hoje no Brasil, infelizmente, está sendo tirado. Ok? Quem gostou, deixa um like e eu vou deixar aqui os links para análise e para estudo, ok? Até a próxima.